Todos os homens naquele restaurante tinham medo dele. Ela não, ele podia comprar o silêncio deles, a lealdade, o medo. Mas não podia comprar o dela. E as palavras que ela disse na cara dele naquela noite não apenas chocaram uma sala cheia de gente. Elas incendiaram um império construído sobre sangue e silêncio. As mãos de Gemma Lawson tremiam. Não de medo, mas de exaustão. Porque aquele era seu terceiro turno, seguido no Belmont Terrace, um dos restaurantes mais caros da cidade. Seus pés queimavam a cada passo. Mas ela não podia parar, não podia reclamar. Não podia nem respirar muito alto. Porque no mundo dela, garçonetes não podiam parecer cansadas. Apenas 2 anos antes, ela dormia num Honda Civic enferrujado com sua filha de 2 anos de idade. Uma garotinha com o coração partido, literalmente. Ela nasceu com uma condição que já havia custado uma cirurgia. E $120 mil em dívidas que seguiam Gemma como uma sombra. E foi naquela noite, com o salão de jantar lotado e a cozinha aos gritos, que tudo mudou. Ela carregava uma bandeja com 3 pratos quando ouviu. Uma voz, baixa e fria, encharcada de desprezo, que cortou o restaurante como uma faca na pele. A sala inteira ficou em silêncio. Garfos congelaram no ar. Conversas morreram. Todos os olhos se viraram para a mesa de canto, onde um homem em um terno preto impecável estava de pé. Um dedo apontado diretamente para o rosto dela. Jet Valente em Chicago. Você não dizia esse nome em voz alta, a menos que quisesse problemas. Ele comandava o Império Valente, cassinos, imóveis, dinheiro sujo lavado em restaurantes e hotéis de luxo. E quando ele entrava em uma sala, as pessoas não apenas o respeitavam, elas o temiam. Ninguém nunca havia respondido a Jet Valente. Ninguém, até ela. Mas aqui está o que ele não sabia. Aquela garçonete, aquela que ele estava prestes a tentar destruir, não era apenas uma garçonete. Sua conexão secreta com o homem que ele destruiu impiedosamente era a faísca que acenderia o fogo para colocar seu império de joelhos. Se esta história já te prendeu, aperte o botão de curtir para que mais pessoas possam ouvi-la. Compartilhe com alguém que precisa e se inscreva com as notificações ativadas para não perder o que vem a seguir. Agora, vamos voltar para aquela noite. Para o momento em que o dedo dele ainda apontava para o rosto dela e o mundo inteiro estava prestes a se partir. Eu pedi o bife. Ao ponto para mal passado. Ao ponto para mal passado. Você me ouviu? Então, que diabos é isto? A voz de Jet Valente não era nada alta. E essa era a parte mais assustadora. Porque quando um homem como Jet baixava a voz, significava que sua raiva havia ultrapassado o ponto dos gritos e entrado no lugar verdadeiramente perigoso. O lugar de onde as pessoas que trabalhavam para ele sabiam que ninguém saía inteiro. Seu dedo ainda estava apontado diretamente para o rosto de Gemma. Perto o suficiente para que ela pudesse ver o anel de platina em seu dedo anelar. O anel que toda Chicago reconhecia. O símbolo da família Valente, o símbolo do poder que não precisava de explicação. Gemma ficou parada ali com a bandeja ainda equilibrada nas mãos. 3 pratos destinados a outra mesa ainda não servidos. E ela podia sentir cada par de olhos no restaurante, pressionando-a como um peso físico. Na mesa ao lado de Jet, Celeste Valente fechou os olhos. Não de surpresa, mas como alguém que já viu essa cena muitas vezes e sabia exatamente onde terminaria. Suas mãos repousavam no colo, os dedos cerrados sob a toalha da mesa. E a pulseira de diamantes em seu pulso esquerdo se moveu ligeiramente, revelando um breve vislumbre de um hematoma que ela cobriu novamente na mesma hora. Atrás de Jet, Tristan Hale parou de mastigar. Ele pousou a faca ao lado do prato com um movimento lento e sem pressa. E estudou Gemma com uma expressão que ninguém na sala conseguia ler. Não era desprezo, nem pena, mas algo mais profundo, como se ele estivesse medindo-a, esperando para ver o que ela faria a seguir. Senhor, disse Gemma, e sua voz ecoou pelo silêncio de todo o salão. Não trêmula, não elevada, simplesmente calma o suficiente para que Jet inclinasse a cabeça ligeiramente, como se não pudesse acreditar no que tinha ouvido. O prato foi preparado exatamente como o senhor pediu. Eu verifiquei diretamente com o chefe de cozinha antes de trazê-lo. O silêncio após essa frase ficou tão denso que se podia ouvir o gelo derretendo no copo de água na mesa mais próxima. Jet recuou o dedo, não porque estivesse recuando,
mas porque não estava acostumado a ter que lidar com um momento como este. Porque em seu mundo, quando ele falava, as pessoas concordavam. Quando ele apontava, as pessoas se curvavam. E quando ele ficava com raiva, as pessoas desapareciam. Ninguém respondia. Nunca. Até esta noite. O que você acabou de dizer? Ele perguntou, sua voz baixando outro nível. E as pessoas nas mesas mais próximas, de repente, se encolheram em suas cadeiras, como se a temperatura na sala tivesse caído abaixo de zero. Você está me dizendo que eu estou errado? Estou dizendo que verifiquei o prato, senhor. São duas coisas diferentes. Uma mulher em uma mesa atrás deles soltou um pequeno ó ofegante. Tristan Hale ergueu o queixo uma fração, quase imperceptivelmente, mas o suficiente para que qualquer um que estivesse prestando atenção entendesse que ele acabara de mudar a forma como via aquela garçonete. Celeste abriu os olhos e olhou para Gemma. E no olhar da esposa de um chefe da máfia, havia algo que brilhou tão rápido que quase não existiu, mas estava lá. Admiração. Walt Brennan saiu apressado de trás do bar. Seu rosto estava pálido. Sua voz tremia enquanto ele tentava falar baixo o suficiente para que apenas Gemma pudesse ouvir. Gemma, por favor, peça desculpas. Você não sabe quem é este homem. E Gemma quase o fez. Ela quase baixou a cabeça, engoliu suas palavras e deu um passo para trás. Ela pensou em Phoebe em casa com febre. Em June ainda acordada e esperando, na dívida de $120 mil. No único emprego que separava sua família da beira do precipício. Mas então, em um momento que ela não conseguia explicar, ela ouviu a voz de Owen. Não de alguma memória distante, mas clara como se ele estivesse parado ao lado dela. Sua voz na última noite antes de tudo acabar, quando ele segurou sua mão e disse: "Nunca se ajoelhe para ninguém, Gemma. Nunca." Ela encontrou os olhos de Jet Valente e disse: "Sinto muito se o prato não está do seu agrado, mas não vou me desculpar por fazer meu trabalho corretamente." O restaurante parou de respirar. O rosto de Jet Valente ficou vermelho, não de vergonha, mas de raiva. A raiva de um homem que nunca havia sido recusado dentro de seu próprio território. Ele deu um passo à frente, lento e deliberado. Sua sombra caindo sobre Gemma como a escuridão sobre uma vela. E a sala inteira se encolheu. "Você sabe quanto eu gasto aqui todo mês? Mais do que você ganha em um ano. E você se atreve." Mas ele não conseguiu terminar, porque outra voz interrompeu, calma e afiada como aço, da mesa ao lado deles. "Com licença." Margot Sinclair tinha se levantado. Ela usava um vestido cinza escuro simples, que à primeira vista não parecia nada de especial. Mas qualquer um nos círculos superiores de Chicago o reconheceria como feito sob medida. E qualquer um que conhecesse a Fundação Sinclair entendia que esta mulher carregava um tipo de poder que o dinheiro não podia comprar. Um tipo de poder construído sobre influência, laços políticos e respeito genuíno. "Eu sou uma cliente jantando aqui", disse Margot com uma voz que não era alta, mas fez todo o salão ouvir. "E minha refeição foi interrompida por este espetáculo. A pessoa desrespeitosa aqui não é esta jovem." Jet virou-se para Margot como se tivesse acabado de levar um tapa. "Quem é você para interferir nos meus negócios? Alguém que estava desfrutando de um jantar tranquilo até você transformar este restaurante em seu palco pessoal", respondeu Margot, sem piscar. "Se a comida não está do seu agrado, peça outra coisa. Você não precisa humilhar ninguém para provar quem você é." De uma mesa mais ao fundo da sala, aplausos tímidos começaram. Depois outra mesa. Depois outra. Não altos, não frenéticos, mas o suficiente para preencher o espaço. E o suficiente para Jet Valente perceber algo que nunca havia acontecido em sua vida antes. A sala não estava do lado dele. Jet Valente não era o tipo de homem que partia em silêncio. Ele partiu como uma tempestade deixa a costa, deixando para trás destroços e a promessa de que vai voltar. Ele arrancou o guardanapo da mesa e o jogou no prato com força suficiente para fazer o copo de água tremer. Então se virou para Celeste e Tristan com uma voz que não precisava ser alta para fazer ambos se levantarem imediatamente. "Vamos." Celeste levantou-se como uma sombra, olhos para baixo, ombros encolhidos. Movendo-se com a precisão praticada de alguém que memorizou este roteiro há muito tempo. "Levante-se quando ordenado, ande quando mandado e nunca pergunte por quê."
Tristan pousou a faca e o garfo lentamente, quase cerimoniosamente, empurrou a cadeira para trás e levantou-se. Mas antes de se virar, ele olhou para Gemma mais uma vez. Um olhar que durou exatamente 2 segundos, um que Gemma não entendeu, mas que lembraria por muito tempo. Jet passou por Gemma a caminho da porta. Ele não parou. Ele não virou a cabeça. Mas ao passar por ela, ele se inclinou o suficiente para que seu hálito roçasse sua orelha e ele sussurrou com uma voz que só ela podia ouvir. Isto não acabou. Você não sabe quem eu sou, mas vai saber. E quando souber, vai desejar ter baixado a cabeça esta noite. Gemma não se moveu, não se virou, não respirou. Ela ficou ali como uma estátua enquanto Jet, Celeste e Tristan passavam pelas portas de vidro para a escuridão de Chicago lá fora. Mas dentro de seu peito, algo havia mudado. Como se uma lâmina invisível tivesse sido colocada contra sua garganta e alguém tivesse acabado de murmurar que ela ficaria ali a partir daquele momento. A porta do restaurante se fechou. Os aplausos haviam morrido sem que ninguém percebesse. Lentamente, como a água retornando ao seu curso antigo após uma inundação, o restaurante começou a encontrar seu ritmo novamente. Talheres encontraram pratos novamente. Conversas voltaram em sussurros. Garçons começaram a serpentear entre as mesas. Mas tudo estava diferente. O ar estava diferente e a maneira como as pessoas olhavam para Gemma também era diferente. Alguns com respeito silencioso, outros com simpatia assustada. Como se tivessem acabado de ver um cervo ficar de pé na frente do cano de uma arma e soubessem que a bala tinha acabado de ser engatilhada. Darla correu de trás do bar, olhos arregalados. Suas mãos ainda cerradas em torno do pano de polir que ela torceu durante toda a cena até seus nós dos dedos ficarem brancos. Você perdeu o juízo? Disse Darla, sua voz meio repreendendo, meio suplicando. Você sabe quem é aquele? Você sabe o que ele pode fazer? Este não é um cliente exigente normal, Gemma. Aquele era Jet Valente. Ele pode tentar, disse Gemma, seu tom neutro, sem emoção, sem desafio. Apenas uma frase caindo da boca de alguém que usou tudo dentro de si para ficar de pé. E agora não tinha mais nada para dar. Mas Darla sabia. Darla conhecia Gemma há tempo suficiente para reconhecer que aquela voz neutra não era calma. Estava quebrada. O tipo de quebra que não faz som. O tipo de rachadura correndo dentro de uma parede que ainda parece inteira por fora. Walt Brennan estava a alguns passos de distância, braços caídos ao lado do corpo, olhando para ela com os olhos de um homem de 62 anos que não sabia se a abraçava ou a demitia. Não sabia se dizia que ela estava certa ou que ela tinha acabado de destruir tudo. E esse conflito aparecia em seu rosto como fraturas em uma parede que ele passou mais de 20 anos construindo. Vá para casa, Gemma, disse Walt após um longo silêncio, sua voz rouca. Descanse um pouco. Conversaremos amanhã. Gemma assentiu. Ela colocou a bandeja no balcão, desamarrou o avental e o dobrou cuidadosamente para colocar no armário dos funcionários. Pegou sua velha bolsa de ombro gasta e saiu pela porta dos fundos. Ela não olhou para trás. Ela não disse mais nada. A porta dos fundos se abriu e a noite de Chicago a atingiu em cheio no rosto. Com um frio de novembro que ela não tinha casaco para combater. O vento do lago Michigan soprava direto pelo beco atrás do restaurante, cortando o tecido fino de sua camisa de uniforme. E Gemma envolveu os braços em volta do peito, não para se aquecer, porque esse tipo de frio não podia ser contido, mas para impedir que ela se despedaçasse ali mesmo no escuro. Ela caminhou até o ponto de ônibus na esquina, sentou-se no banco de metal congelante e olhou para o espaço à sua frente. Viu os carros passarem e se transformarem em rastros de luz borrados. Viu a cidade continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. Como se uma mulher não tivesse acabado de se impor diante do chefe da máfia de Chicago e o mundo nem sequer tivesse se abalado. Seu telefone vibrou na bolsa. Gemma o pegou e olhou para a tela. Mãe, ela atendeu e a voz de June soou, suave mas gasta, como a de alguém que está acordado há muito tempo. Querida, a febre da Phoebe está mais alta. Eu dei remédio a ela, mas não baixa. Ela não para de chamar por você. Não para de chamar. Gemma fechou os olhos. E ali, sozinha em um banco de ponto de ônibus no meio da noite de Chicago, sem ninguém olhando, sem palco, sem plateia, sem luzes, Gemma Lawson finalmente deixou as lágrimas caírem.
Não o choro contido que ela treinou como instinto por anos. Este era o tipo de choro que você não pode controlar. O tipo em que o corpo decide que não aguenta mais uma coisa e deixa tudo sair de uma vez. Lágrimas escorrendo por ambas as bochechas sem permissão. Ombros tremendo sem som. Boca se abrindo sem palavras. Estou indo para casa, mãe. Ela disse, sua voz tão embargada que cada palavra teve que ser forçada pela garganta, como se engolisse vidro. Diga a Phoebe que a mãe dela está indo para casa. Gemma voltou para o apartamento quando a noite já havia engolido o que restava da cidade. A viagem de ônibus foi mais lenta que o normal, e ela teve que correr os últimos quarteirões pelas ruas vazias da Zona Sul. Sua respiração atingindo o ar frio em pequenas explosões de fumaça branca. Seu peito se apertando não por falta de oxigênio, mas porque o nome Phoebe continuava batendo dentro de sua cabeça no ritmo de cada passo. Ela abriu a porta e o apartamento a recebeu com o brilho dourado fraco da única luminária de mesa ainda acesa. Uma luz que ela sabia que significava que June havia ficado acordada, sentada ali, esperando, sem ousar dormir. June estava sentada na beirada da pequena cama no único quarto que as três compartilhavam. Phoebe aninhada em seus braços, cabeça pressionada contra seu peito, respirando rápido e superficialmente. O tipo de respiração que qualquer mãe ouve e sabe que não é normal. O tipo de respiração que diz que um corpo minúsculo está lutando contra algo muito maior do que ele. Eu dei remédio para a febre a ela há 2 horas, disse June suavemente, sem nunca tirar os olhos da neta, mas não adiantou nada. A febre continua subindo. Não baixa. Gemma deixou sua bolsa cair no chão onde estava, ajoelhou-se ao lado da cama e colocou a mão na testa de Phoebe. Quente, quente o suficiente para que sua palma recuasse por instinto, antes que ela a forçasse contra a pele de Phoebe novamente, mantendo-a ali como se a pura força de vontade pudesse arrancar a febre daquele frágil corpo de 4 anos. A mamãe está em casa, querida. Ela sussurrou, sua outra mão alisando o cabelo de Phoebe, encharcado de suor e grudado na testa. Eu estou aqui. Phoebe abriu os olhos lentamente, pesadamente, como se até suas pálpebras tivessem febre. Mas no momento em que viu Gemma, aqueles olhos se iluminaram com algo que só as crianças carregam. O tipo de luz que acredita que se a mãe chega, então tudo ficará bem. Se a mãe chega, então o mundo está seguro novamente. Phoebe ergueu seus bracinhos, envolveu-os no pescoço de Gemma e se agarrou com toda a força que seu corpinho exausto conseguia reunir. Não vá de novo, mamãe. Phoebe sussurrou, sua voz fina como papel. Fique comigo. Fique comigo. Gemma a abraçou, pressionou Phoebe contra o peito, sentiu o coração de sua filha acelerado sob a pele ardente e jurou a si mesma que não choraria. Ela não podia chorar. Não agora. Não na frente de sua filha. Porque Phoebe precisava de uma mãe forte, não de uma mãe desmoronando. E Gemma já havia desmoronado no ponto de ônibus, havia se permitido quebrar uma vez, e agora ela tinha que se recompor, se remendar, fingir que ainda estava inteira. Eu não vou a lugar nenhum, disse Gemma, sua voz tentando se manter firme com tanta força que cada palavra carregava uma rachadura que apenas June podia ouvir. Eu estou aqui, eu vou cuidar de você, eu vou encontrar um jeito. E então Phoebe disse a frase que Gemma não estava preparada para ouvir. A frase que ninguém jamais poderia estar preparado para ouvir da boca de uma criança de 4 anos queimando de febre no meio da noite. Mamãe, o papai está no céu. Eu quero que o papai desça e me faça melhorar. Gemma mordeu o lábio. Mordeu com força suficiente para o gosto de ferro florescer em sua língua. Com força suficiente para a dor física se tornar uma âncora que a impedia de se afastar, de se abrir, de gritar neste pequeno quarto que sim, seu pai está no céu. Seu pai está no céu porque um homem rico decidiu que o sonho do seu pai estava no caminho. E seu pai não conseguiu sobreviver à perda daquele sonho. E sua mãe não conseguiu sobreviver à perda do seu pai. Mas eu ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui por sua causa. Apenas por sua causa. O papai está sempre com você, Phoebe, disse Gemma, cada palavra como engolir vidro quebrado. Ele está no seu coração. Ele te observa todos os dias. Phoebe deu um pequeno aceno, satisfeita com a resposta da maneira que só as crianças podem ficar satisfeitas. Então fechou os olhos, seus braços ainda em volta do pescoço da mãe,
e lentamente afundou no sono pesado de um corpo ainda lutando. Gemma a manteve em seus braços e não se moveu, com medo de que se ela se mexesse, mesmo que um pouco, tudo o que ela estava segurando desmoronaria. June sentou-se ao lado dela em silêncio, observando sua filha com os olhos de alguém que viveu o suficiente para ler tudo o que Gemma estava tentando esconder. Aconteceu alguma coisa no trabalho, não foi? Ela perguntou. Gentil, mas precisa, como uma agulha encontrando a veia certa. Gemma não olhou para a mãe. Ela olhou para Phoebe dormindo, para os cílios minúsculos repousando em suas bochechas, para a pequena mão ainda agarrando o colarinho de Gemma, mesmo dormindo, e ela engoliu tudo. Engoliu Jet Valente, engoliu o dedo apontado em seu rosto, engoliu a ameaça sussurrada em seu ouvido, engoliu os aplausos e a forma como eles morreram. Engoliu o frio no ponto de ônibus. Engoliu tudo no espaço vazio dentro dela que ela usava para guardar todo tipo de dor desde que Owen partiu. Não é nada, mãe, disse Gemma, sua voz perfeitamente neutra. Eu resolvo isso amanhã. Mas o amanhã chegou com a força de uma tempestade. Na manhã seguinte, depois que Phoebe finalmente voltou a dormir, após uma longa noite febril, e June vigiava sobre ela com uma xícara de chá frio na mão. Gemma saiu para o corredor do apartamento, fechou a porta o mais suavemente que pôde e ligou para o restaurante. Darla atendeu, e o silêncio antes de Darla falar, suas primeiras palavras disseram a Gemma tudo o que ela precisava saber, porque o silêncio tem sua própria linguagem. E esse tipo de silêncio era um que Gemma já tinha ouvido muitas vezes em sua vida. O tipo que pertence a alguém procurando uma maneira de dizer algo que gostaria de não ter que dizer. Walt quer ver você, Darla finalmente disse, sua voz pequena e cuidadosa, como alguém andando sobre vidro quebrado. Ele disse para vir antes de abrirmos. Ele vai me demitir, não vai? Darla não respondeu, e aquele segundo silêncio foi mais alto que o primeiro. Gemma deixou Phoebe com June, prometeu que voltaria rápido e pegou o primeiro ônibus para o centro. Durante toda a viagem, ela sentou-se perto da janela e olhou para fora sem ver nada. Olhos abertos, mas sua mente em outro lugar, repassando cada segundo da noite anterior. A voz de Jet em seu ouvido, seu dedo em seu rosto, as palavras de Phoebe sobre o papai no céu. E ela continuava se fazendo a mesma pergunta repetidamente, sem encontrar uma resposta. Ela tinha feito a coisa certa, ou o autorrespeito custava caro demais para uma mãe solteira como ela pagar. Quando Gemma chegou ao Belmont Terrace, o restaurante ainda estava fechado para os clientes. As cortinas pesadas não haviam sido abertas. As luzes no salão de jantar estavam apagadas, e o grande espaço que estava lotado todas as noites com risadas e o cheiro de comida cara, agora parecia vazio como um palco depois que a peça terminou. Walt Brennan estava sentado sozinho na mesa do canto dos fundos, a mesma mesa onde Jet Valente havia se sentado na noite anterior. Como se ele tivesse escolhido aquele lugar de propósito para se forçar a lembrar o que havia acontecido. Na frente dele havia uma xícara de café que parecia fria, só pela maneira como estava ali. A superfície perfeitamente imóvel, sem vapor algum, como o próprio dono do restaurante presente, mas esvaziado. Ele levantou a cabeça quando Gemma se aproximou, e ela viu algo em seus olhos que nunca tinha visto em mais de 2 anos trabalhando ali. Algo que um homem de 62 anos que construiu um restaurante com as próprias mãos não deveria ter que carregar. Medo. Sente-se, Gemma. Ela se sentou. Walt esfregou o rosto com as 2 mãos, arrastando-as para cima e para baixo como se estivesse tentando limpar algo preso em sua pele que não saía. Então ele começou a falar, e sua voz tremeu da maneira que a voz de um homem só treme quando ele está se segurando por muito tempo. Esta manhã eu recebi 8 ligações. 8. Meu fornecedor de carne cortou o contrato. O distribuidor de bebidas disse que vai suspender as entregas. A empresa de eventos corporativos cancelou todas as reservas para o próximo trimestre. Ele parou e engoliu em seco. Mas não é só isso. Gemma esperou. 2 homens vieram aqui às 6 da manhã. Ternos pretos, cabelo penteado para trás, sem sorrisos. O tipo de homem que você olha nos olhos e sabe que não está aqui para conversar. Eles estão aqui para entregar uma mensagem. Eles disseram que se a senhorita Lawson ainda estiver empregada aqui, este restaurante terá incidentes infelizes. Eles não explicaram o que incidente significava. Eles não precisaram. Walt olhou para Gemma, seus olhos vermelhos e úmidos.
E aquele olhar doeu mais do que qualquer coisa que ele pudesse ter dito. Isso não são concorrentes jogando sujo, Gemma. Isso não é pressão de negócios. Isso é outra coisa. Eu faço isso há mais de 20 anos. E nunca ninguém entrou no meu restaurante às 6 da manhã e me ameaçou assim. Ele fez uma pausa novamente, mais longa desta vez, olhos caindo para o café frio, como se pudesse encontrar a próxima frase no fundo da xícara. Você é a melhor funcionária que eu já tive. Em mais de 20 anos, não vi ninguém trabalhar como você. Não vi ninguém tratar os clientes como você trata. E nunca na minha vida vi coragem como a sua ontem à noite. Sua voz começou a falhar. Mas eu tenho a Darla, eu tenho minha equipe de cozinha. Eu tenho pessoas que vivem deste restaurante, que alimentam suas famílias com este restaurante. E se eu perder meus fornecedores, perder esses contratos de eventos, ou pior, se esses incidentes infelizes realmente acontecerem, eu não consigo manter as portas abertas. Gemma entendeu. Ela entendeu antes de Walt terminar. Antes que ele tivesse que forçar cada palavra para fora de sua boca como espremer sangue de uma pedra. Ela entendeu porque se acostumou a entender as coisas que as pessoas não suportavam dizer em voz alta. Você precisa me demitir. Walt olhou para ela e uma lágrima caiu que ele não se preocupou em enxugar, rolando pelas rugas de sua bochecha, como se estivesse seguindo um caminho que estava ali há muito tempo. Eu preciso, e eu me odeio por isso. Ele estendeu a mão sobre a mesa e pegou a mão de Gemma. A mão áspera de um homem velho que cortou carne, carregou pratos, limpou mesas, construiu uma vida inteira do nada. E ele segurou firme como se fosse a única maneira que ele conhecia de se desculpar quando sua boca não conseguia formar as palavras. Você fez a coisa certa ontem à noite, Gemma. Aquele desgraçado mereceu cada palavra que você disse, e eu vou viver com essa vergonha pelo resto da minha vida. Envergonhado por não ser forte o suficiente para te manter aqui. Gemma apertou a mão dele gentilmente e depois se levantou. Obrigada, Walt. Obrigada por tudo. Ele não conseguiu responder, apenas assentiu, olhos a seguindo, enquanto ela caminhava em direção à porta. Depois que ela se foi, Walt Brennan sentou-se ali sozinho no restaurante vazio, olhando para seu café frio, e se perguntou em que tipo de mundo isso havia se tornado. Onde um homem com dinheiro podia destruir a vida de uma mulher decente por um acesso de raiva. Gemma saiu do Belmont Terrace e não pegou o ônibus. Ela precisava andar. Precisava da sensação de seus pés batendo na calçada. Precisava do ritmo constante de cada passo no pavimento congelado de Chicago, porque era a única coisa que impedia sua cabeça de explodir. A única coisa que a impedia de desabar no meio da rua e nunca mais se levantar. Ela passou por vitrines de lojas abrindo para saudar um novo dia. Passou por cafeterias lotadas de pessoas tomando lattes como se o mundo fosse justo. Passou por bancas de jornal empilhadas com manchetes ousadas sobre coisas que não tinham peso algum comparado ao que ela estava vivendo. Ela parou em um banco de pedra em um pequeno parque perto do Millennium Park. Sentou-se, pegou o telefone e começou a fazer a única coisa que sabia fazer, ligar em busca de trabalho. A primeira ligação foi para o Imperial, um restaurante italiano no West Loop. O gerente ouviu o nome dela, fez uma pausa e a interrompeu. Não estamos contratando. Ele desligou antes que Gemma pudesse terminar sua segunda frase. A segunda ligação foi para o Crystal Garden, um bar de coquetéis em River North. Lamentamos, seu arquivo de referências não atende aos nossos padrões. Arquivo de referências. Essas duas palavras atingiram Gemma como um tapa, porque ela nem teve tempo de enviar nenhum arquivo, o que significava que eles sabiam quem ela era antes de ela ligar, o que significava que alguém havia chegado lá primeiro. A terceira, a quarta, a quinta. Cada ligação era uma porta batida na sua cara com um som que mal mudava, mas carregava o mesmo significado. Alguns foram educados, alguns foram ríspidos, alguns desligaram antes que ela pudesse pedir uma chance. Mas todos levaram ao mesmo lugar. Nada. Na sétima ligação, Gemma discou para o Golden Star Hotel, um grande hotel na Magnificent Mile, e perguntou sobre uma vaga de garçonete no restaurante de dentro. A recepcionista do outro lado ficou em silêncio por um momento, depois baixou a voz. O tipo de voz baixa que significa que alguém está dizendo o que sabe que não deveria dizer, mas sua consciência não permite que fique em silêncio. Olha, eu não deveria te dizer isso,
Mas alguém ligou aqui para nos avisar sobre você. Não o tipo normal de aviso de negócios. Meu gerente disse, se a contratarmos, teremos problemas. E quando eles dizem problemas, não se referem a processos judiciais ou perda de clientes. Eles se referem a algo muito mais perigoso. Sinto muito. Gemma encerrou a ligação e olhou para a tela preta de seu telefone por um longo tempo. Jet Valente havia cumprido sua promessa. Cada contato, cada porta, cada oportunidade, tudo havia sido trancado pelo dedo de um homem que via pessoas como ela como algo que se usa e depois se joga fora. E ele não estava apenas usando dinheiro para sufocá-la, como um empresário faria. Ele estava usando o medo. O tipo de medo que apenas o submundo poderia plantar. O tipo que as pessoas não ousavam nomear em voz alta, mas todos entendiam que significava sangue. Gemma levantou-se do banco de pedra, enxugou os olhos com as costas da mão e começou a caminhar para casa, porque não havia outro lugar para ir. Quando ela subiu para o terceiro andar do antigo prédio da Zona Sul, com as pernas doendo de horas de caminhada, o coração pesado por 7 rejeições, ela olhou para o capacho do lado de fora da porta de seu apartamento e congelou. Um envelope branco, sem nome, sem remetente, deitado cuidadosamente no capacho como se alguém o tivesse colocado ali com cuidado, deliberadamente, querendo que ela soubesse que eles tinham vindo até aqui, até onde ela dormia, até onde sua filha estava deitada. Gemma o pegou com as mãos que começaram a tremer novamente. Não de exaustão desta vez, mas de outra coisa, algo mais frio, algo mais afiado. Ela o abriu. Dentro havia uma folha de papel branco liso, letras pretas impressas, sem assinatura, apenas uma linha. Isto é apenas o começo. Gemma ficou ali na porta de sua própria casa, o papel na mão. E pela primeira vez desde a noite anterior, o medo que ela sentiu não foi por si mesma. Ela estava acostumada a ter medo por si mesma. Vivia com esse medo desde que Owen partiu. Medo de não ter dinheiro suficiente, medo de não ser forte o suficiente, medo de que um dia ela não conseguisse mais carregar tudo. Mas este medo era diferente. Tinha uma forma concreta. A forma de Phoebe deitada febril atrás desta porta. A forma de June sentada vigiando com ombros que ficavam mais finos a cada dia. E o pensamento de que as pessoas de Jet Valente sabiam onde elas moravam, que haviam pisado no capacho do lado de fora de sua porta. Fez Gemma sentir como se a última parede frágil entre sua família e a escuridão tivesse acabado de ser atravessada por um soco. Gemma escondeu o envelope branco no fundo de sua bolsa antes de abrir a porta do apartamento. Porque June não precisava saber de mais uma coisa. Ela já havia carregado o suficiente, e Phoebe certamente não precisava. Phoebe só precisava saber que a mãe estava ali e que tudo ficaria bem, mesmo que nada estivesse bem. Mas quando Gemma entrou e viu Phoebe na cama, olhos fechados, bochechas vermelhas, sua respiração ainda rápida e superficial, como na noite anterior. Ela sabia que o envelope ameaçador e o emprego perdido tinham que ficar em segundo plano, porque sua filha de 4 anos precisava de um hospital, e essa era a única coisa que importava agora. Prepare a Phoebe, mãe, Gemma disse a June. Temos que levá-la ao hospital. O hospital Cook County ficava no lado oeste da cidade. E quando Gemma carregou Phoebe pelas portas da emergência, ela entrou em um mundo que conhecia muito bem, mas ao qual nunca se acostumaria. A sala de espera estava lotada. Cadeiras de plástico alinhadas em longas fileiras. Cada assento, uma história. Uma jovem mãe segurando um bebê chorando. Um homem idoso tossindo em um lenço amarelado pela idade. Crianças com olheiras escuras encostadas em pais que pareciam igualmente exaustos. Gemma pegou uma senha, sentou-se no canto mais distante, acomodou Phoebe em seu colo e esperou 1 hora. 2. Phoebe acordou e chorou por um tempo, depois voltou a dormir porque seu corpo não tinha mais forças. Gemma ficou imóvel, um braço segurando sua filha, o outro alisando o cabelo de Phoebe em um ritmo constante, repetidamente, como se o movimento fosse a única oração que lhe restava. Quando o nome Phoebe Lawson foi finalmente chamado, Gemma a levou para a sala de exames e sentou-se em frente ao médico de plantão. Ele era jovem, olhos cansados, mas focados. E ele examinou Phoebe cuidadosamente, ouviu seu coração, verificou sua garganta, releu os registros antigos no computador.
A condição cardíaca dela está progredindo de uma forma mais complicada do que na última visita, ele disse, olhando para Gemma com uma seriedade. Ela reconheceu imediatamente como a seriedade de alguém tentando não a apavorar, mas também incapaz de mentir. Ela precisa de exames especializados, imagens cardíacas e exames de sangue específicos para avaliar exatamente onde ela está. O problema é que esses exames não estão disponíveis no sistema hospitalar público. Você precisará levá-la a um laboratório particular. Quanto? Gemma perguntou. E ela odiava essa pergunta. Odiava que o dinheiro estivesse entre sua filha e sua saúde. Odiava um mundo que forçava uma mãe a perguntar quanto antes de perguntar: o que há de errado com minha filha? O médico escreveu um número em um pedaço de papel e entregou a ela. Gemma olhou para o número e sentiu a mesma coisa que sentiu ao ver o envelope branco em seu capacho horas antes, como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Era mais de 2 meses de salário, quando ela tinha um salário. E agora ela não tinha salário algum, nenhum emprego, nenhuma porta aberta. Não quero te preocupar mais, disse o médico, mas também não posso dizer que esperar é seguro e sem consequências. Com a condição dela, o tempo importa. Gemma dobrou o papel e o guardou na bolsa, como se estivesse adicionando mais uma sentença a uma bolsa já cheia de sentenças. Então carregou Phoebe de volta para a sala de espera. Phoebe havia adormecido novamente, braços em volta do velho e gasto ursinho de pelúcia que Owen havia comprado na primeira vez que soube que Gemma estava grávida. O urso sem um olho e achatado com o tempo, mas Phoebe nunca o largava, como se por instinto soubesse que era a última coisa que seu pai havia deixado para trás. Gemma sentou-se em uma cadeira de plástico com Phoebe no colo, acariciou seu cabelo, olhou para o teto da sala de espera, onde as luzes fluorescentes piscavam, e se perguntou quantos mais golpes antes que ela não conseguisse se levantar novamente. Quantos mais pedaços de papel com números que ela não podia pagar. Quantas mais portas batidas. Quantos mais envelopes ameaçadores. Quantas noites ela teria que dizer à sua filha que encontraria um jeito, quando por dentro ela não conhecia mais jeito algum. Seu telefone vibrou na bolsa. Número desconhecido. Gemma olhou para a tela e seu primeiro instinto foi não atender, porque números desconhecidos não significavam mais oportunidade. Eles significavam ameaça, e qualquer coisa desconhecida poderia ser uma extensão do alcance de Jet Valente. Mas algo, talvez instinto, talvez o desespero de chegar ao fundo e não encontrar mais nada a perder, a fez deslizar o dedo e levar o telefone ao ouvido. Gemma Lawson. Uma voz de homem, baixa, profissional, não fria, mas também não calorosa. A voz de alguém acostumado a falar em frases curtas e ir direto ao ponto. É ela. Meu nome é Preston Ford. Sou assistente da senhorita Margot Sinclair. Ela quer vê-la hoje. Enquanto Gemma estava sentada em uma cadeira de plástico no hospital do condado, com sua filha adormecida no colo, do outro lado da cidade, em um escritório no último andar do prédio da Fundação Sinclair, na Gold Coast. Margot Sinclair lia o relatório que Preston Ford acabara de colocar em sua mesa. E a cada linha que lia, a expressão em seu rosto mudava de curiosidade para choque, de choque para algo que Preston, após quase 10 anos trabalhando com ela, nunca tinha visto. Emoção real. Não a emoção polida que ela exibia em eventos de caridade, mas o tipo que chegava até o osso. Le Cordon Bleu de Paris, Margot leu lentamente. Formada com honras, trabalhou em um restaurante de 2 estrelas Michelin em Lyon, um restaurante de 1 estrela Michelin em Florença, e serviu como subchefe executiva no Alenia, a elite de Chicago. Fala inglês, francês e italiano. Indicada para estrela em ascensão da James Beard antes de se retirar da indústria. Ela pousou o papel. Retirou-se porque sua filha foi diagnosticada com doença cardíaca congênita aos 18 meses de idade. Vendeu tudo, voltou para Chicago, aceitou qualquer emprego que pudesse para manter o tratamento de sua filha, atualmente carregando mais de $120 mil em dívidas médicas. Ela olhou para Preston e disse com uma voz onde cada palavra pousava pesada. Ela não é quem ninguém pensa que é. Preston estava do outro lado da mesa, mãos atrás das costas, observando sua chefe com calma profissional, enquanto uma pergunta girava dentro dele.
Uma pergunta que ele sabia que deveria fazer. Senhorita Sinclair, trabalho com a senhora há tempo suficiente para saber que já viu centenas de casos como este. Por que este está te afetando tanto? Margot não respondeu imediatamente. Ela olhou pela janela para as ruas de Chicago abaixo, onde desta altura tudo parecia pequeno e ordenado. Pessoas como grãos de areia se movendo em linhas retas. E ninguém sabia que em algum lugar naquela multidão havia uma jovem segurando uma menina doente, e sem saber o que o amanhã traria. Traga-a aqui, disse Margot, em vez de uma resposta. Hoje. E assim Gemma veio. Ela deixou Phoebe com June, vestiu a roupa mais limpa que tinha, uma blusa branca ligeiramente amarelada no colarinho e calças caqui que comprou no brechó da Goodwill 2 anos atrás. Depois pegou 2 ônibus para atravessar metade da cidade até a Gold Coast. Quando ela parou em frente ao prédio da Fundação Sinclair, ficou imóvel por quase 1 minuto e olhou para cima. Vidro, aço, luz, arquitetura feita de um tipo de riqueza que ela só havia servido, nunca entrado como igual. Tudo no prédio parecia gritar que ela não pertencia ali. Desde as roupas baratas em seu corpo, até as solas gastas de seus sapatos e a bolsa de ombro puída que ela carregava desde que Owen ainda estava vivo. Mas Gemma estava acostumada a entrar em lugares que não eram para ela. Ela entrou no Le Cordon Bleu de Paris com nada além de uma mala e economias mal suficientes para seu primeiro semestre. Ela entrou em cozinhas com estrelas Michelin, com as mãos tremendo de nervosismo, e saiu com as mãos firmes pelo talento. Ela entrou. A recepcionista se mandou para o último andar. As portas do elevador se abriram e Gemma entrou em outro mundo, amplo e claro, arte nas paredes, janelas do chão ao teto derramando todo o horizonte de Chicago na sala. E no meio de tudo, sentada em uma poltrona ao lado de uma mesa de centro, estava Margot Sinclair. Gemma, disse Margot, levantando-se com um sorriso que era ao mesmo tempo caloroso e certo. O tipo de sorriso que não precisava da sua concordância para saber que estava fazendo a coisa certa. Obrigada por vir. Obrigada por ligar, disse Gemma, mas tenho que ser honesta. Não entendo por que a senhora quer me ver. Margot gesticulou para a cadeira em frente a ela. Sente-se e me chame de Margot. Gemma sentou-se, mãos no colo, ombros tensos, coração acelerado. Margot a estudou por um momento antes de começar. E naquele silêncio, ela olhou para Gemma com os olhos de alguém confirmando o que já sabia naquela noite no restaurante. Que esta jovem era diferente. Diferente no nível mais profundo. Serei direta, Gemma, porque acho que você é o tipo de pessoa que prefere a verdade à conversa fiada. Eu vi o que aconteceu no restaurante naquela noite. Eu vi aquele homem gritando na sua cara. Eu vi todos ao seu redor baixarem a cabeça. E eu vi você ficar de pé. Isso me fez pedir a Preston para descobrir quem você era. Não por curiosidade, mas porque a maneira como você se portou me disse que havia algo muito maior por trás daquela garçonete. Margot contou a Gemma sobre o projeto que a Fundação Sinclair estava construindo. Um programa de treinamento culinário profissional para mulheres em circunstâncias difíceis. Uma cozinha de ensino que treinaria culinária, gestão de negócios e empreendedorismo. E eles precisavam de um líder, alguém que entendesse o mundo da culinária de elite, mas também entendesse a realidade de ter que lutar apenas para sobreviver. Alguém que tivesse vivido dos dois lados. Estou procurando a pessoa certa há meses, disse Margot. E naquela noite no Belmont Terrace, eu a encontrei. Gemma ficou em silêncio. As palavras de Margot giravam em sua mente como um vendaval. Grandes demais, repentinas demais, bonitas demais para serem reais em uma vida que só lhe entregou feiura por tanto tempo. Margot, sou muito grata, disse Gemma, tentando manter a voz firme, mas ela estava começando a se quebrar. Mas tenho que ser honesta. Minha filha está doente. Ela precisa de exames que não posso pagar. Minha cabeça só tem espaço para isso agora. Não sei se consigo pensar em outra coisa. Margot não hesitou, não piscou, não deu nem um segundo de incerteza. Quanto custam esses exames? Gemma tirou o papel da bolsa, o papel que o médico do hospital do condado havia escrito apenas algumas horas antes, e o entregou a Margot. Margot leu o número e colocou o papel na mesa com a facilidade de alguém lendo um recibo de café. Preston ligará para o laboratório parceiro da fundação. Phoebe fará os exames amanhã, totalmente gratuitos.
E se ela precisar de acompanhamento a longo prazo, temos parcerias de seguro com um hospital particular. Gemma abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Seu queixo tremeu, seus olhos se encheram de lágrimas. E bem ali, naquela sala luxuosa, na frente de uma mulher que ela conhecia há menos de 2 dias, Gemma Lawson chorou. Não o tipo de choro que vem da tristeza, não o tipo que vem da dor, mas o tipo que vem de carregar muito sozinha por muito tempo. Tempo demais. E então, de repente, uma mão se estende e o corpo reconhece o sinal e larga tudo de uma vez, sem permissão, sem controle, simplesmente se soltando. Ninguém nunca ficou do meu lado assim, disse Gemma entre as lágrimas. Nunca desde que voltei para a América. Tem sido só eu e minha mãe, eu e minha filha, e eu contra o resto. Margot levantou-se, sentou-se ao lado de Gemma e colocou a mão em seu ombro. Ela não disse nada. Ela simplesmente ficou ali, em silêncio, deixando Gemma sentir o que precisava sentir. Então, quando Gemma finalmente começou a respirar novamente, Margot disse gentil, mas firmemente, como uma fundação assentada em rocha firme. Agora você tem alguém ao seu lado. Ao mesmo tempo em que uma porta se abria para Gemma na Gold Coast, do outro lado da cidade, dentro da mansão da família Valente em Lincoln Park, outra porta se fechou com força imparável. Celeste Valente estava sentada em uma poltrona na sala de estar do segundo andar, o lugar onde ela sempre se sentava quando Jet estava em casa. Silenciosa, pequena, quase inexistente, porque nesta casa ela aprendeu cedo que a maneira mais segura de sobreviver era se tornar invisível. A voz de Jet ecoava do escritório do andar de baixo através do telefone no viva-voz, que ele nunca se preocupava em desligar. Porque Jet não se importava com quem o ouvia. Em seu mundo, tudo o que ele dizia era lei, e todos ao seu redor eram uma plateia sem direito a responder. Aquela garçonete que ousou me desafiar naquela noite, sabe? Disse Jet, seu tom preguiçoso e satisfeito. O tom de um gato brincando com um rato. Esta manhã, ela perdeu o emprego. Eu fiz minhas ligações, fornecedores, parceiros, todos os lugares que ela poderia tentar ser contratada. Tudo fechado. Eu até mandei alguém ir ao restaurante e entregar uma mensagem. Aposto que o velho dono quase se borrou todo. E deixei um presentinho na porta dela para que ela entendesse que isso é apenas o começo. Risadas vieram do outro lado da linha. Jet riu junto, Celeste não. Ela ficou imóvel na cadeira, mãos cruzadas no colo e olhou para o pulso esquerdo. A pulseira de diamantes da Van Cleef estava ali, brilhando sob o lustre de cristal, tão bonita que qualquer um que olhasse só veria luxo. Mas Celeste sabia o que ela cobria por baixo. Hematomas, não de socos. Jet nunca socava. Ele era mais esperto que isso. Ele agarrava seu pulso quando ela dizia a coisa errada, pressionava os dedos em sua carne quando ela fazia a pergunta errada, puxava-a para trás quando ela se movia na direção errada e sempre deixava marcas em lugares que os diamantes podiam esconder. Jet Valente nunca escondeu sua esposa na frente de ninguém porque a imagem era tudo. Mas seu controle não precisava de punhos para se tornar uma prisão. Ela não podia ver amigos a menos que ele aprovasse, não podia sair de casa a menos que ele soubesse. Não podia vestir, dizer ou olhar para ninguém sem permissão. Seu telefone era verificado todas as noites. Ela não tinha uma conta bancária porque tudo estava em nome dele. E toda vez que ela tentava falar, toda vez que tentava resistir, Jet só precisava olhá-la com aqueles olhos, olhos frios como o fundo de um lago congelado e dizer: para onde você iria? O que você tem? Quem é você sem mim? E Celeste se calava. Ela baixava essa cabeça. Ela desaparecia novamente na poltrona, no vestido caro, no sorriso educado em eventos, na concha perfeita que Jet havia construído ao seu redor e chamado de vida. Mas naquela noite no restaurante, ela viu algo. Ela viu Gemma. Ela viu uma mulher ficar de pé na frente de Jet Valente, o mesmo Jet Valente que Celeste temia todos os dias. E aquela mulher não se curvou, não tremeu, não desapareceu. Ela ficou de pé, olhou-o nos olhos, falou claramente, e o mundo inteiro parou para ouvir.
E naquele momento, o momento em que Gemma disse que não se desculparia por fazer seu trabalho corretamente, Celeste sentiu algo despertar dentro dela. Algo que estava adormecido por muito tempo sob diamantes e medo. E despertou não porque Celeste era corajosa, mas porque, pela primeira vez, ela viu como era a bravura em uma mulher que não tinha mais nada a perder, exceto sua dignidade. A voz de Jet continuava a subir do andar de baixo, mas Celeste não estava mais ouvindo. Ela se levantou silenciosamente, gentilmente, da maneira que uma pessoa se levanta quando decidiu, e não precisa de permissão. Jet saiu de casa às 9 da manhã, como fazia todos os dias. Dirigiu seu Maserati preto para fora da garagem sem olhar para trás. Porque em sua mente, Celeste era um objeto colocado onde pertencia, e objetos não precisavam de despedidas. Celeste esperou 15 minutos depois que o som do carro desapareceu. Então desceu para o primeiro andar, virou no corredor leste e parou na porta de carvalho do escritório particular de Jet. Trancada. Sempre trancada. Mas Celeste sabia de algo que Jet não achava que ela sabia. Anos atrás, quando ela lavou uma jaqueta Brioni que Jet havia entregado sem verificar os bolsos antes de dar à governanta, ela encontrou uma pequena chave. E com o instinto de uma mulher vivendo com medo, o instinto que sabe que um dia você precisará de uma saída. Ela a manteve escondida em sua caixa de joias sob veludo preto. Um lugar que Jet nunca se preocupou em olhar porque ele comprava suas joias. Ele não se importava onde ela as guardava. Celeste destrancou a porta do escritório, entrou no leve cheiro de couro e fumaça de charuto. A mesa de mogno preto brilhante, prateleiras cheias de livros que Jet nunca leu, mas exibia porque o faziam parecer educado. E na gaveta inferior esquerda, a gaveta que Celeste ouviu abrir uma vez e bater quando percebeu que ela estava na porta. A gaveta com sua própria fechadura separada. Celeste inseriu a chave, girou, abriu. Dentro havia uma pasta grossa. Ela a pegou, colocou sobre a mesa e começou a ler. Contratos, recibos de transferência bancária, cartas entre Jet e um gerente de agência, ordens mudando os termos do empréstimo. E entre tudo isso, um nome que fez seu coração bater tão forte que ela teve que segurar a borda da mesa. Lawson. Owen Lawson, Restaurant Kindred. Debaixo daquela pasta havia outra, mais fina, mas mais aterrorizante. Notas sobre o incidente no armazém da Kindred. Linguagem codificada, mas clara o suficiente para que qualquer um que lesse entendesse que o incêndio daquela noite não foi um acidente. E debaixo disso, mais arquivos como aquele. Nomes diferentes, endereços diferentes, o mesmo roteiro. Apertar, esmagar, apagar os vestígios. Celeste leu página após página com os olhos turvos e úmidos. Porque agora ela não apenas sabia que seu marido era cruel. Ela tinha provas de que ele era um destruidor sistemático. E uma das famílias que ele destruiu pertencia à mulher que se manteve firme na frente dele naquela noite. Uma mulher que ele nem sequer reconheceu. Celeste pegou o telefone. Suas mãos tremiam, mas seus olhos não. Ela começou a fotografar tudo. Cada página, cada contrato, cada recibo, cada assinatura. Quando terminou, colocou tudo de volta na ordem certa, guardou na gaveta, trancou, saiu, fechou a porta do escritório. E ficou no corredor com o telefone cheio de evidências pressionado contra o peito, o coração batendo descontroladamente. Mas pela primeira vez em anos, Celeste Valente não sentiu medo. Ela se sentiu desperta. Celeste Valente deixou a mansão de Lincoln Park naquela tarde da maneira que aprendeu ao longo de anos vivendo com Jet, sem fazer barulho. Ela vestiu um casaco longo, óculos de sol escuros, pediu um Uber em vez de usar o carro da casa, porque o carro da casa tinha um rastreador que Jet verificava todas as noites. E ela sentou no banco de trás com um telefone cheio de dezenas de fotografias pressionado firmemente contra o peito, como se estivesse segurando uma bomba que sabia que explodiria tudo se ela soltasse. Seu casamento, o império dele e talvez a vida dela. Mas ela não soltou. Ela o segurou mais forte quando o carro parou em frente ao prédio da Fundação Sinclair, na Gold Coast. Celeste ficou sentada por quase um minuto inteiro, olhando para a fachada de vidro e aço, imaginando se este era o último momento em que ela ainda poderia voltar atrás. O segundo final antes de apontar para um monstro e nunca mais poder apagar a marca. Então ela se lembrou de Gemma,
Lembrou daqueles olhos, olhos que olhavam diretamente para Jet sem piscar. E ela abriu a porta do carro e saiu. Preston Ford a encontrou no saguão com calma profissional, mas seus olhos se arregalaram uma fração quando ela disse seu nome. Porque a esposa de Jet Valente entrando na Fundação Sinclair era como a esposa do fogo entrando em um armazém de pólvora. Todos sabiam que algo estava prestes a explodir. Margot já estava esperando em seu escritório. Quando Celeste entrou, Margot não se levantou para uma saudação social. Não ofereceu um sorriso educado. Ela apenas olhou para Celeste com os olhos de uma mulher que havia visto através de milhares de pessoas ao longo de décadas de trabalho social. E aquele olhar dizia que ela sabia que Celeste não estava ali para tomar chá. Senhorita Sinclair, a senhora não me conhece, disse Celeste, sua voz pequena, mas não quebrada. Ainda não. Mas eu preciso da sua ajuda. Eu sei quem você é, Celeste. Sente-se. Celeste sentou-se, colocou a bolsa no colo, segurou as alças com força e começou. Ela contou desde o início. Ela apresentou as evidências digitais detalhando a campanha a sangue frio de Jet para tomar o terreno onde o restaurante de Owen, Kindred, uma vez esteve. Ela explicou como Jet havia usado o sistema bancário como arma e orquestrado o incêndio no armazém para esmagar o homem que ousou dizer não. E aquela garçonete naquela noite no restaurante, disse Celeste, olhando diretamente para Margot, era a viúva dele, Gemma. E Jet nem se lembra do homem que ele destruiu. Para ele, Owen Lawson foi um problema que foi resolvido. Uma linha em um livro-caixa, um obstáculo removido. Ele gritou com a viúva de um homem que ele matou, e ele não sabia. Não se lembrava, não se importava. Margot permaneceu imóvel o tempo todo que Celeste falou. Seu rosto não se moveu. Mas dentro dela, as peças estavam se encaixando. Clique após clique, enquanto tudo finalmente se travava em uma imagem completa. Gemma, Owen, Kindred, Jet, a noite no restaurante. Tudo ligado por um fio que ninguém havia visto até agora. Por que agora? Margot perguntou, gentil, mas firme. A pergunta que ela precisava fazer, não por dúvida, mas por compreensão. Há quanto tempo você sabe? Celeste olhou para o pulso esquerdo. A pulseira de diamantes da Van Cleef havia escorregado um pouco, revelando a borda de um hematoma azul esverdeado que ela conhecia muito bem, e ela não o cobriu. Pela primeira vez, ela deixou alguém ver. Eu encontrei os arquivos há muito tempo, disse Celeste, sua voz baixa, mas não mais trêmula. Mas eu estava com medo. Jet é o tipo de homem que não perdoa a traição. Se ele soubesse que eu os vi, não sei o que aconteceria comigo. Então, por que agora? Margot perguntou novamente, mais suave, mais implacável. Celeste ergueu a cabeça, e algo em seus olhos havia mudado desde que ela entrou por esta porta. Algo mais duro, mais brilhante, como brasas sendo alimentadas com ar fresco. Porque naquela noite no restaurante eu vi uma mulher ficar de pé. Uma mulher com todos os motivos do mundo para se curvar, e ela não o fez. E eu percebi que todos os dias da minha vida eu estive me curvando. Curvando-me por medo, curvando-me por vergonha. Curvando-me porque eu dizia a mim mesma que não havia outra escolha. Mas eu não aguento mais. Não consigo me olhar no espelho mais um dia e ver aquela mulher me encarando. Margot olhou para Celeste, para o hematoma em seu pulso, para os olhos vermelhos e inchados que não desviavam mais o olhar. E ela entendeu que a mulher sentada à sua frente não estava apenas acusando o marido. Ela estava se libertando. Celeste, disse Margot, seu tom solene. Você entende o que essa evidência significa? O que está no seu telefone, se vier à luz, pode colocar seu marido em um tribunal federal. Pode destruir a imagem dele. Pode destruir o império dele. Você entende isso? Entendo. E você ainda quer seguir em frente. Celeste ergueu o queixo, sentou-se mais ereta, e pela primeira vez desde que entrou neste escritório. Sua voz saiu completamente firme, completamente dela. Ele destruiu a vida de um bom homem. Ele transformou uma mulher com um futuro brilhante em alguém trabalhando 3 turnos para comprar remédio para sua filha. Então ele gritou com ela como se ela não fosse nada. Eu sou muitas coisas, senhorita Sinclair, mas não sou cúmplice dele. Não mais. Margot esperou até o dia seguinte para contar a Gemma. Não por estratégia, não porque precisava de mais tempo para se preparar, mas por humanidade. Porque ela sabia que aquela mulher tinha acabado de encontrar um motivo para sorrir novamente depois de tantos anos.
E Margot não suportaria arrancar aquele sorriso no mesmo dia em que ele finalmente floresceu. Mas a verdade não podia esperar muito mais. Não quando as engrenagens já haviam começado a girar. Na manhã seguinte, Margot pediu a Gemma que fosse ao seu escritório. Preston havia sido instruído a mandar todos os funcionários daquele andar para casa mais cedo. O nível inteiro se esvaziou, deixando apenas 2 copos de água, 2 cadeiras e a verdade entre elas. Quando Gemma passou pela porta, ela soube imediatamente que algo estava diferente. Não porque a sala havia mudado. Ainda era ampla, ainda era clara, ainda envolta em vidro que dava para Chicago. Mas Margot estava diferente. Sem sorriso, sem aperto de mão caloroso, apenas cautela em seu rosto. A cautela de alguém segurando algo frágil e sabendo que, por mais gentilmente que o manuseasse, ainda assim quebraria. Sente-se, Gemma, disse Margot, mais suave do que o habitual. Preciso te dizer algo, e não há uma maneira fácil de dizer. Gemma sentou-se, coluna reta, mãos no colo, e ela sentiu antes mesmo de Margot falar. Sentiu com o tipo mais profundo de instinto que esta conversa tocava o lugar que ela manteve trancado por muito tempo. O lugar onde ela guardava Owen, guardava Kindred, guardava a versão de si mesma de antes de tudo desmoronar. Isso é sobre o Owen, não é? Gemma perguntou, e sua voz estava assustadoramente calma. A calma de alguém acostumado a levar golpes e sabendo que a preparação é inútil, então ela não se prepara mais. Margot encontrou seus olhos. Sim. E então ela contou. Ela contou cada detalhe que Celeste havia trazido no dia anterior, mas com uma voz lenta e cuidadosa. Cada frase colocada como mais uma pedra no peito de alguém, e Margot sabia que cada uma seria mais pesada que a anterior. Margot expôs a cruel realidade do envolvimento de Jet Valenti, conectando cada tragédia que a família Lawson havia sofrido. Desde os súbitos calotes de empréstimos até o suspeito incêndio no armazém, ao próprio homem que havia insultado Gemma no restaurante. A destruição calculada do sonho de Owen não foi um acidente. Foi uma execução deliberada ordenada por Jet. E o nome por trás de tudo, da primeira pedra à última, era Jet Valenti. Enquanto Margot falava, o rosto de Gemma passou por mudanças que nenhuma palavra poderia conter completamente. Primeiro veio a descrença de alguém ouvindo algo que o cérebro se recusa a processar. Olhos abertos, mas não vendo. Ouvidos ouvindo, mas não recebendo. Corpo presente enquanto a mente paira suspensa entre a crença e a recusa. Depois veio o choque frio e entorpecente, como se o sangue esquecesse de fluir, como se os pulmões esquecessem de respirar. Gemma sentada perfeitamente imóvel, com as mãos cerradas no colo até os nós dos dedos ficarem brancos. Mas ela não conseguia sentir porque toda a sensação havia congelado. E então, lentamente, do lugar mais profundo daquele congelamento, a raiva surgiu. Não do tipo que grita, não do tipo que quebra móveis. Esta era do tipo silencioso, do tipo que queima no subsolo. Sem fumaça, sem chama visível, mas quente o suficiente para derreter pedra. O homem que gritou na minha cara naquela noite, disse Gemma, sua voz tão baixa que Margot teve que se inclinar para ouvir. É o homem que tirou Owen de mim? Sim. O homem que me humilhou na frente de um restaurante inteiro, me chamou de incompetente, ameaçou me destruir, cortou todas as oportunidades de emprego, mandou alguém à minha porta onde minha filha estava deitada com febre. Aquele homem é o homem que despedaçou o sonho do meu marido, o estrangulou dia a dia, queimou tudo o que ele construiu e o empurrou para um lugar de onde ele não pôde voltar. Sim, Gemma, e ele nem se lembra. Ele ficou na minha frente, apontando para o meu rosto, e não havia um pingo de reconhecimento em seus olhos, porque para ele, Owen nunca foi uma pessoa. Owen foi um obstáculo, e eu era uma garçonete sem nome. Minha família nunca existiu na mente dele. Margot não falou porque há momentos em que o silêncio é a coisa mais respeitosa que um ser humano pode oferecer a outro, e este era um deles. Então Gemma chorou. Não o choro contido no ponto de ônibus. Não o choro aliviado neste escritório no dia anterior. Este foi o tipo de choro que abre uma porta que ela manteve trancada por anos. A porta onde ela guardava Owen, guardava Kindred, guardava o cheiro de comida na cozinha, onde eles costumavam rir até tarde da noite testando novas receitas. Guardava Owen dizendo seu nome de manhã cedo.
Guardava a maneira como ele segurou Phoebe quando ela nasceu e disse que esta era a coisa mais perfeita que a vida já havia feito. Tudo jorrou de uma vez, sem permissão, sem ordem, apenas dor. Dor pura. Dor tão aguda que Gemma se dobrou na cadeira e os soluços saíram sem som. Apenas a respiração rasgada. Margot levantou-se, contornou a mesa e sentou-se ao lado dela. Ela colocou a mão no ombro de Gemma e a manteve ali. Ela não disse, vai ficar tudo bem. Não disse, eu entendo. Não disse nenhuma das coisas que as pessoas dizem quando estão diante da dor de outra pessoa. E nenhuma delas é suficiente. Ela simplesmente ficou. Deixou Gemma doer. Deixou a dor encontrar seu caminho para fora. Minutos se passaram. Gemma respirou fundo, de forma longa e trêmula. Depois se endireitou novamente. Ela enxugou os olhos com as costas da mão. E quando olhou para Margot, aqueles olhos não eram os mesmos de momentos antes. Algo novo estava lá. Não ódio, clareza. A clareza brutal de alguém que finalmente viu o mapa completo depois de anos andando no escuro. Eu quero justiça, disse Gemma, sua voz ainda trêmula de choro. Mas cada palavra continha um núcleo de aço. Não vingança por Owen, por Phoebe, por todos que ele esmagou e pensou que nunca o fariam pagar. Naquela noite, às 11h43, o telefone de Tristan Hale vibrou na mesa de cabeceira. Ele não estava dormindo. Não dormia desde que voltou para sua cobertura no West Loop depois do jantar. Porque algo nos olhos da garçonete daquela noite continuava a se prender em sua mente como um arranhão em um vidro. O tipo que você nota toda vez que olha através dele. Ele pegou o telefone. Uma mensagem de um número desconhecido. Sem nome, sem saudação, apenas 3 frases. Nós sabemos o que aconteceu com a Kindred. Nós sabemos o seu papel. Em breve, todos saberão. Tristan leu 1, 2, 7 vezes. Ele leu até que o brilho da tela pintou uma mancha azul fraca no teto, e aquelas 3 frases se imprimiram em suas pálpebras. Mesmo quando ele fechou os olhos, ele pousou o telefone, sentou-se na cama e sentiu algo que havia enterrado por anos subir por sua garganta, como algo que seu corpo se recusava a manter dentro por mais tempo. Porque Tristan não era apenas o braço direito de Jet Valente. Ele era o homem que ligou para o gerente da agência bancária no dia em que tudo começou a desmoronar para Owen Lawson. Ele foi quem marcou a reunião. Ele foi quem entregou a mensagem de Jet de que o empréstimo de Owen precisava ser ajustado. Ele sabia o que ajustado significava. Ele sabia quais seriam as consequências. Ele sabia que um homem perderia tudo. E ele fez mesmo assim, porque era seu trabalho. Porque era uma ordem. Porque no mundo de Jet Valente, ele dizia a si mesmo que a lealdade era uma virtude e as perguntas eram fraqueza. Mas quando a notícia chegou de que Owen Lawson havia partido, que o homem havia caído sob o peso que o próprio Tristan ajudou a colocar em seus ombros. Algo dentro dele rachou, não se estilhaçou. Rachou. E ele viveu com essa rachadura por anos, fingindo que não existia, cobrindo-a com ternos caros e lealdade inabalável. Até esta noite, quando 3 frases de um número desconhecido encontraram essa rachadura e cravaram uma cunha nela. Tristan não dormiu. Ele ficou na escuridão até de manhã, olhos abertos, mente girando. Às 7, seu telefone vibrou novamente. Desta vez, era Jet. Venha para o escritório agora mesmo. Tristan foi. O escritório de Jet ficava no último andar da Torre Valente, onde cada detalhe, da mesa de madeira à arte emoldurada, gritava poder e controle. Mas esta manhã, quando Tristan entrou, ele viu algo que nunca tinha visto em quase 10 anos ao lado de Jet. Jet estava andando de um lado para o outro atrás da mesa com um telefone pressionado na orelha. E na voz do chefe Valente havia algo estranho, fino e agudo, como uma linha de fratura em vidro à prova de balas. Algo que uma pessoa comum não perceberia. Mas Tristan percebeu instantaneamente, porque ele ouviu essa voz milhares de vezes. E nunca uma vez como esta. Medo. Jet Valente estava com medo. Estou te dizendo, Osvaldo. Jet rosnou no telefone. Alguém está desenterrando meu passado. Alguém contratou um investigador. Alguém está puxando arquivos, contratos, trabalhos de anos atrás. Descubra quem é e me ligue. Jet desligou, jogou o telefone na mesa e olhou para Tristan. Sente-se. Tristan sentou-se. Alguém está mexendo no nosso passado, disse Jet, apoiando as 2 mãos na mesa e se inclinando para a frente, olhos semicerrados.
O negócio da terra, o restaurante. Você sabe do que estou falando. Alguém está tocando em coisas que deveriam ficar enterradas. O que você quer que eu faça? Tristan perguntou, voz neutra, mãos nos joelhos, rosto inexpressivo, enquanto dentro de seu peito, seu coração martelava a uma velocidade que ele rezava para que Jet não pudesse ouvir. Ligue para o Sérgio, nosso advogado. Diga a ele para revisar tudo daquela época. Feche todas as brechas. Se alguém vier fazer perguntas, precisamos de respostas prontas. Tristan assentiu, levantou-se e saiu pelo corredor, para o elevador, para a garagem, para o BMW preto. E ele não ligou para o Sérgio. Ele ficou ali com as duas mãos no volante, olhando para a parede de concreto do estacionamento subterrâneo e pensou na mensagem anônima. Fundação Sinclair. Pergunte por Margot. Tristan se lembrou do nome, lembrou da mulher que se levantou no restaurante naquela noite, lembrou da maneira como a calma dela cortou Jet quando a sala inteira não tinha nenhuma. Ele ligou o motor e dirigiu por Chicago em direção a Gold Coast. Quando Tristan Hale entrou no escritório de Margot Sinclair, Judith Kwan já estava sentada na cadeira de canto, a pedido de Margot. Uma pasta de arquivos no colo, observando cada movimento com os olhos de uma advogada que não perdia nada. Senhor Hale, disse Margot, sem café oferecido, sem conversa fiada. Você sabe por que está aqui? Sei, então diga. E Tristan disse. Ele contou sobre a ligação para o gerente do banco. Ele contou sobre a reunião que marcou para Jet. Ele disse que sabia que o empréstimo seria manipulado. Ele sabia que Owen Lawson perderia o restaurante. Ele sabia das consequências e seguiu em frente mesmo assim, porque era conveniente, porque era lucrativo e porque ele dizia a si mesmo que não era problema dele. Então ele parou. Parou no meio da frase, olhos caindo para as mãos. E quando falou novamente, sua voz havia mudado. Mais fina, mais suave, como se viesse de uma camada mais profunda que ele raramente deixava alguém tocar. Naquela noite no restaurante, quando ela ficou na frente de Jet e não piscou, eu pensei na minha mãe. A sala ficou em silêncio. Minha mãe uma vez se manteve firme na frente de um homem como aquele. Meu pai. Ela se levantou uma vez e isso lhe custou tudo. Tristan engoliu em seco, o maxilar tenso. Eu tinha 13 anos quando minha mãe morreu. E passei o resto da minha vida seguindo homens como meu pai, porque pensei que era assim que você nunca mais teria que ser fraco. Mas naquela noite, vendo-a ficar onde minha mãe uma vez ficou, eu percebi que não sou forte. Sou apenas um covarde que escolheu o lado certo. Margot olhou para Tristan e, naquele momento, ela não viu o braço direito de um chefe da máfia. Ela viu o menino de 13 anos que perdeu a mãe ainda sentado em algum lugar dentro deste homem de 38 anos. Judith continuou escrevendo sem levantar a cabeça. Sua caneta se movia mais rápido do que o normal pela página. Eu vou testemunhar, disse Tristan. Eu vou contar tudo. Tudo. Enquanto Tristan estava sentado no escritório de Margot e assinava o acordo de cooperação, seu telefone vibrou no bolso. Uma vez, Jet. Tristan não atendeu. 2 vezes, Jet. Silêncio. 3 vezes, Jet. A tela acendeu e apagou novamente dentro da sombra de seu casaco. E do outro lado da cidade, no escritório no topo da Torre Valente, Jet Valente baixou o telefone e olhou para a tela preta pela 3ª vez consecutiva. E pela primeira vez em sua vida, o chefe Valente sentiu algo que passou a vida inteira, forçando outras pessoas a sentir-se voltando contra ele. A escuridão que ele criou rolando em sua direção. E ninguém estava atendendo. Naquela tarde, a grande sala de conferências no último andar da Fundação Sinclair se tornou algo que nunca havia sido antes, uma sala de guerra. Judith Kwan espalhou os documentos fotografados do telefone de Celeste pela mesa, agora impressos em cópias físicas e organizados em ordem cronológica. E ao lado deles estava a transcrição da declaração preliminar que Tristan Hale havia terminado naquela manhã. Judith ficou de pé à mesa, olhos varrendo cada página com o olhar que Margot uma vez disse que poderia encontrar uma rachadura na lua. E quando ela levantou a cabeça para Margot e Gemma, sentadas em frente a ela, sua voz carregava o peso de alguém que lutou em centenas de julgamentos e sabia exatamente quando estava segurando um caso real em suas mãos. Este não é um processo civil típico, disse Judith, apontando para os papéis.
O que temos aqui é evidência de coerção financeira organizada, manipulação de empréstimos através de influência subterrânea, com um gerente de agência bancária, incêndio criminoso disfarçado de acidente, intimidação de testemunhas e intimidação de funcionários. E os arquivos mostram que este não é um incidente isolado. Jed Valente fez algo semelhante a várias outras pequenas empresas. Combinado com o testemunho de Tristan Hale, a pessoa que fez o contato direto com o banco e evidências físicas de dentro do escritório particular de Valente, isso é suficiente para apoiar acusações rico-federais. Isso pode ser um caso criminal federal. A sala ficou em silêncio depois disso. Rico. 4 letras que qualquer um que já ouviu falar do submundo sabia exatamente o que significavam. A coisa que derrubou as famílias mafiosas mais poderosas da América. E agora estava na mesa com o nome de Jed Valente ao lado. Margot virou-se para Gemma. Gemma, preciso que você entenda isso claramente antes de darmos mais um passo. Ir contra um empresário no tribunal é difícil. Ir contra um chefe da máfia sob acusações rico é outra coisa inteiramente. É muito mais perigoso. Quando Jed Valente for encurralado, ele não reagirá como um homem normal. Você está pronta? Gemma não respondeu imediatamente. Ela pegou o telefone da bolsa, desbloqueou e olhou para o papel de parede. Phoebe. Phoebe sorrindo. 2 dentes da frente de bebê brilhantes. Uma mão segurando seu velho ursinho de pelúcia de um olho só. A tinta descascada da parede de seu apartamento, na zona sul atrás dela. O lugar que Gemma sempre tentava ficar na frente quando tirava fotos de sua filha, mas esqueceu daquela vez. Ela olhou para aquela foto, para aquele sorriso, para aqueles olhos claros, que não sabiam nada sobre dívidas, sobre Jet, sobre um envelope branco, sobre um pai que ela nunca conheceria de verdade. E ela disse, estou pronta, Judah assentiu. Então preciso que você me conte tudo desde o início. Não omita nada. E Gemma contou pela primeira vez. Ela contou a história inteira do início ao fim para alguém de fora de sua família. Ela contou sobre conhecer Owen no Festival de Comida de Chicago 7 anos antes. Ele cozinhando o macarrão da receita de sua avó em uma pequena barraca e Gemma parando não por causa do cheiro, mas pela maneira como Owen falava de cada ingrediente, como se cada um tivesse sua própria história e ele fosse apenas o tradutor. Ela contou como eles se apaixonaram em noites de testes de receitas em uma cozinha alugada, discutindo sobre até que ponto caramelizar as cebolas até as 2 da manhã. Depois adormecendo no chão da cozinha porque estavam exaustos demais para se mover. Ela contou sobre a Kindred, o sonho que Owen carregava desde os 17 anos, o restaurante que ele pintou parede por parede com as próprias mãos, as cadeiras que ele escolheu uma por uma, o menu que ele reescreveu e reescreveu até que cada prato pudesse contar uma história. Ela contou sobre o dia em que um advogado de poucas palavras de uma firma de investimentos anônima apareceu pela primeira vez, carregando uma pasta de couro e um sorriso frio, entregando uma oferta para comprar a propriedade que soava mais como uma ameaça silenciosa de um império sombrio. Owen recusou, e a partir daquele dia o inferno começou. Ela contou sobre as cartas do banco que começaram a chegar, sobre a taxa de juros subindo sem motivo, sobre as exigências de pagamento antecipado, sobre Owen sentado no chão da cozinha da Kindred às 3 da manhã, cercado por papéis do banco com olhos nos quais Gemma olhou e soube que a luz estava se apagando. Ela contou sobre o incêndio no armazém, o cheiro de fumaça chegando à casa deles a 4 quarteirões de distância, Owen parado observando as chamas sem uma única palavra. Ela contou sobre os meses finais, Owen não dormindo, não comendo, não rindo, não tocando mais na cozinha. O homem que Gemma amava porque ele amava a vida, encolhendo a cada dia como uma vela queimando em um quarto selado sem oxigênio. E ela contou sobre a última manhã, quando Gemma acordou e o espaço ao seu lado estava vazio. E ela soube. Ela soube antes mesmo de descer as escadas. Soube antes de chamar o nome dele. Soube com o instinto cruel de alguém que observou uma pessoa desaparecer dia a dia que Owen não estava mais lá. Antes de partir, disse Gemma, sua voz tremendo, mas não quebrando, olhos fixos em Judith. Ele segurou minha mão e disse, nunca se ajoelhe para ninguém, Gemma. Nunca. E essas foram as últimas palavras que ele me disse. Judith escreveu,
Sua caneta parou por um segundo, apenas um. Depois se moveu novamente. Preston ficou perto da porta e virou o rosto, ombros tremendo ligeiramente. Margot ficou imóvel, olhos vermelhos, mas não chorou. Ela segurou as lágrimas porque este era o momento em que Gemma precisava dela. Firme, não fraca. Quando Gemma terminou, o silêncio na sala ficou tão denso que era quase visível. Então Judith pousou a caneta e olhou para Gemma com uma expressão que Gemma entendeu que não era pena. Era respeito. O tipo de respeito que um advogado só dá a uma testemunha que eles sabem que mudará um caso inteiro. Sua história, disse Judith, será o coração deste caso. Os documentos provam os crimes, mas sua voz fará o juiz entender a escala da destruição. Margot levantou-se e foi até a janela, olhando para a cidade. E quando se virou, fez algo que Preston nunca a tinha visto fazer em quase 10 anos. Ela falou sobre si mesma. Quando eu era criança, disse Margot, sua voz mais suave, mais gentil, como se estivesse abrindo uma porta que raramente abria. Meu pai tinha uma pequena alfaiataria na zona sul de Chicago. Era tudo o que nossa família tinha. Minha mãe costurava, meu pai cortava tecido, e eu entregava pacotes depois da escola. Não éramos ricos, mas éramos felizes. Ela fez uma pausa. Então, um dia, um barão do setor imobiliário quis o terreno onde a loja ficava. Meu pai recusou. E o que aconteceu depois foi o mesmo que aconteceu com Owen. Pressão de fornecedores. Dívidas falsas nos sufocando até meu pai perder tudo. A vergonha quase o levou também. Ela olhou para Gemma. Mas alguém apareceu. Minha professora, Dorothy. Ela viu minha família afundando e arregaçou as mangas. Encontrou-nos advogados pro bono. Mobilizou a comunidade, fez barulho suficiente até que alguém ouvisse. Meu pai não recuperou a loja, mas recuperou sua dignidade. E eu, com aquele exemplo diante de mim, jurei que um dia faria o mesmo por outra pessoa. Ela se aproximou de Gemma. Naquela noite no restaurante, quando eu vi você ficar de pé na frente de Jet Valente, eu não vi uma garçonete. Eu vi meu pai e soube que era minha vez de me tornar Dorothy para alguém. Enquanto a máquina legal começava a girar, enquanto Judith redigia petições e Margot contatava o escritório do promotor federal. Em outro canto da cidade, em um lugar sem mesas de conferência, documentos ou estratégia de tribunal, havia uma menina de 4 anos apontando para um aquário e rindo. Preston cumpriu sua palavra. Na manhã seguinte à reunião com Judith, um carro da Fundação Sinclair chegou para buscar Gemma e Phoebe em seu apartamento na Zona Sul. Juna ficou na porta, observando o carro preto brilhante levar sua filha e neta, mãos unidas no peito, lábios se movendo em palavras que Gemma sabia que eram orações, embora June nunca tivesse admitido que rezava. O hospital parceiro da Fundação Sinclair ficava em Streeterville, e quando Gemma carregou Phoebe pelas portas, ela entrou em um mundo nada parecido com a sala de emergência do Hospital do Condado, onde esperou por horas apenas alguns dias antes. Aqui, as enfermeiras sorriam. Os médicos explicavam cada passo. Havia uma sala de espera pediátrica com brinquedos, livros de colorir e um grande aquário de parede onde peixes tropicais flutuavam preguiçosamente entre corais falsos, sob uma luz azul suave. Phoebe, a criança que geralmente se encolhia ao ver um hospital. A criança acostumada a agulhas e salas de espera frias e ao cheiro de desinfetante, relaxou nos braços da mãe pela primeira vez. Ela escorregou do colo de Gemma, caminhou até o aquário, pressionou as mãozinhas no vidro e disse com um deleite redondo e espantado: "Mamãe tem um peixe azul." Gemma ficou atrás de sua filha e sorriu. Não o sorriso que ela forçava por Phoebe, não o sorriso educado que usava em turnos de serviço intermináveis, mas um sorriso real e desprotegido, vindo de algum lugar profundo em seu peito que ela pensava ter secado há muito tempo. Um sorriso que a surpreendeu porque ela quase havia esquecido essa sensação. Esquecido que seus lábios podiam se curvar sem esforço. A doutora Nina Castillo examinou Phoebe com cuidado, gentileza, e explicou tudo a Gemma em linguagem clara que não a subestimava. A condição cardíaca de Phoebe precisa de monitoramento próximo, disse a doutora Castillo. Mas com o plano certo e tratamento consistente, a perspectiva é boa. As crianças respondem bem quando a intervenção acontece a tempo. Phoebe está no lugar certo. Gemma assentiu, engoliu em seco e agradeceu com uma voz que ela esperava não revelar.
que dentro dela, o bloco pesado que ela carregava no peito por anos havia aliviado um pouco. Apenas um pouco, mas o suficiente para ela respirar mais fundo do que há muito tempo. Depois do hospital, Gemma foi para a Fundação Sinclair, seguindo a mensagem de Margot, mas não para os andares superiores, para o térreo. Quando as portas do elevador se abriram, Gemma entrou em um espaço amplo, que antes era uma área de armazenamento e agora estava sendo transformado. Pintores estavam em escadas. O leve cheiro de tinta fresca pairava no ar. Mesas de cozinha industrial de aço inoxidável estavam sendo instaladas. Fornos novos, pias, prateleiras de especiarias. Tudo brilhando, tudo novo, tudo cheirando a um começo. Esta será a cozinha de ensino para o projeto, disse Margot, ao lado dela, observando Gemma de perto. E se você disser sim, isto será seu. Gemma moveu-se lentamente pelo espaço sozinha, sua mão tocando a superfície fria de aço inoxidável de uma mesa de preparação. Seus dedos traçando a borda de um forno, respirando a tinta fresca que de alguma forma não cheirava a tinta, mas a oportunidade, a renascimento, a uma porta se abrindo depois que todas as outras portas haviam se fechado. E por um breve momento, tão curto quanto um batimento cardíaco, ela se lembrou da Kindred. Ela se lembrou da cozinha que Owen havia pintado com as próprias mãos. O cheiro de madeira nova misturado com alho refogado. A risada de Owen após um teste de receita às 2 da manhã, quando ele gritou que este era o prato que mudaria o menu. Owen teria amado este lugar, Gemma sussurrou quase sem som. Mas Margot estava perto o suficiente para ouvir. Ela ouviu. E ela não perguntou quem era Owen, mesmo sabendo. Ela esperou, porque algumas histórias precisam ser contadas pela pessoa que as possui, quando estiverem prontas, à sua maneira. Naquela noite, Gemma chegou em casa e encontrou Phoebe sentada no chão da sala com uma caixa de lápis de cor que uma enfermeira lhe dera, inclinada sobre uma folha de papel, desenhando com concentração feroz. Quando ouviu a porta se abrir, Phoebe olhou para cima, o rosto brilhante, e levantou o papel com as 2 mãos como um prêmio. Mamãe, eu desenhei flores para você. Flores de arco-íris, mas está faltando o azul porque o lápis azul quebrou. Gemma sentou-se no chão ao lado dela, pegou o papel e olhou para a flor rabiscada com pétalas de vermelho, laranja, amarelo, verde, roxo, todas amontoadas, faltando o azul, desiguais, não bonitas por nenhum padrão. No entanto, era a coisa mais bonita que Gemma já tinha visto. Bonita porque veio das mãozinhas da criança pela qual ela lutou, segundo a segundo, apenas para manter neste mundo. Esta é a flor mais bonita que eu já vi, disse Gemma, e ela riu e chorou ao mesmo tempo. O tipo de riso-choro que só as mães que viveram demais podem entender. Quando a alegria e a dor correm no mesmo rio e você não consegue dizer qual lágrima pertence a qual. Phoebe a observou chorar, inclinou a cabeça, depois levantou a mãozinha e enxugou a bochecha de Gemma com uma gentileza que nenhuma criança de 4 anos deveria ter que aprender. Mas Phoebe aprendeu, porque cresceu vendo sua mãe tentar esconder as lágrimas muitas vezes. June estava na porta, de costas para o batente, observando-as com olhos que viram estações suficientes para saber quando o vento estava mudando. Você está diferente, Gemma, ela disse suavemente com a voz de alguém que não precisava perguntar para saber. É como se você tivesse encontrado algo que havia perdido. Gemma olhou para a mãe, depois para Phoebe, encostada em seu ombro, para a flor de arco-íris sem o azul em suas mãos, e ela disse com a voz mais firme que teve em anos. Eu encontrei de novo, mãe. Eu encontrei o motivo para parar de sobreviver e começar a viver de verdade. O dia do julgamento chegou sem aviso, da maneira que qualquer coisa capaz de mudar uma vida para sempre, sempre chega. Silenciosamente, sem alarde, simplesmente mais uma manhã em um calendário que pareceria comum para qualquer outra pessoa, mas para Gemma Lawson não havia nada de comum nesta. Ela acordou antes do amanhecer, não com um alarme, mas porque seu corpo sabia antes que sua mente pudesse acompanhar, que hoje era aquele dia. Ela ficou imóvel no escuro e ouviu. Phoebe respirava uniformemente ao seu lado. Leve e profunda, a respiração de uma criança finalmente no plano de tratamento certo. Um corpo que não precisava mais lutar sozinho. Gemma virou-se e olhou para a filha,
para os cílios minúsculos repousando em suas bochechas, para a mãozinha agarrando a orelha do ursinho de um olho só, mesmo dormindo. E ela sussurrou tão baixo que apenas a escuridão pôde ouvir. Hoje é por você, Owen. Ela se levantou, tomou banho, se vestiu. Margot havia lhe enviado uma roupa nova para hoje, não como caridade, mas porque ela disse: quando uma mulher entra em um tribunal, o mundo a olha antes de ouvir. E Margot queria que o mundo olhasse de perto. O carro da Fundação Sinclair a pegou às 7. June ficou na porta, abraçou Gemma por mais tempo que o normal e disse: seu pai estaria tão orgulhoso. Owen também. Gemma assentiu, sem ousar abrir a boca porque temia que sua voz quebrasse. Então entrou no carro. O edifício federal Dirksen ficava no centro, na Dearborn, um prédio projetado em cada detalhe para lembrar a qualquer um que entrasse que as palavras têm peso aqui e as ações têm consequências. Degraus largos, portas pesadas, corredores que ecoavam com passos, tetos tão altos que as vozes humanas se tornavam menores, como se a arquitetura exigisse reverência. Gemma parou no pé da escada e olhou para cima. E por um segundo se sentiu pequena. Pequena como se sentiu do lado de fora do hospital do condado segurando Phoebe sem saber de onde viria o dinheiro. Pequena como se sentiu no ponto de ônibus após a ameaça de Jet. Então ela se lembrou de Owen, lembrou de suas palavras. Nunca se ajoelhe. E ela subiu. Margot esperava na segurança com Judith e Preston. Judith carregava o grosso arquivo do caso que construiu por semanas. Seu rosto focado, afiado, a expressão de uma guerreira antes de uma luta que ela não pretendia perder. Preston estava aí atrás dela, com um iPad contendo cópias de segurança digitais de cada documento. E no banco perto da porta do tribunal, sentado sozinho com as mãos nos joelhos e a cabeça ligeiramente baixa, estava Tristan Hale. Quando Gemma passou, Tristan olhou para cima. Eles se olharam por exatamente um segundo. E Gemma viu em seus olhos algo que ela carregou por anos. A exaustão de alguém que estava segurando demais por muito tempo. Ela não assentiu. Ela não falou, mas também não desviou o olhar. E Tristan entendeu que isso era o suficiente. O tribunal era menor do que Gemma imaginava. Bancos de madeira, o estrado do juiz elevado acima da sala, 2 mesas para as partes. E em frente a ela, já sentado em um terno preto e gravata cinza, 2 advogados caros o flanqueando como cães de guarda, estava Jet Valenti. Quando a porta do tribunal se abriu e Gemma entrou, Jet levantou a cabeça. Seus olhos a encontraram instantaneamente, o instinto de predador que sempre sabe quando a presa lhe aparece. Mas desta vez, o que ele viu não era uma presa. Ele a reconheceu, a garçonete. Aquela noite, o restaurante. Mas ela não estava usando um avental. Ela não estava carregando uma bandeja. Ela não estava no salão de jantar cercada por talheres e sussurros. Ela estava sentada do outro lado de um caso federal. E pela primeira vez, desde que Jet Valenti tinha idade suficiente para entender o que significava poder, ele não controlava a sala. Sua expressão mudou, apenas por uma fração de segundo, mas tempo suficiente para Gemma perceber. Algo entre choque e raiva, entre a arrogância e algo que ele odiava admitir que estava se infiltrando. Incerteza. Ele se virou para seu advogado e sussurrou urgentemente. Mas Judith viu, e ela sabia que quando um réu perde a compostura antes mesmo do processo começar, a batalha já se inclinou. A audiência começou. Judith apresentou os fatos com precisão cirúrgica. Cada documento, cada transação, cada conexão colocada diante do juiz como tijolos construindo um muro que ninguém poderia quebrar. Então Judith chamou Tristan. Tristan levantou-se, caminhou para a frente do tribunal, evitou o olhar de Jet que ele podia sentir queimando na nuca como um laser. Ele sentou-se na cadeira de testemunha, ajustou o microfone e começou a falar com uma voz que tremia, mas não parava, descrevendo a ligação para o gerente do banco, as reuniões extraoficiais, a decisão consciente de participar de um plano que ele sabia que destruiria uma pequena empresa. Eu sabia o que estávamos fazendo, disse Tristan, olhos no juiz. Eu sabia que aquele homem perderia tudo, e eu ainda seguia em frente porque era conveniente, porque era lucrativo, e porque eu dizia a mim mesmo que não era problema meu, mas sempre foi meu problema. Jet saltou da cadeira,
Seu corpo se endireitou como uma mola solta, rosto vermelho, as veias do pescoço saltadas. E o grito saiu antes que seus advogados pudessem impedi-lo. Ele está mentindo. Este homem está inventando tudo para se salvar. O juiz bateu o martelo. Silêncio. O réu se sentará imediatamente ou imporei sanções judiciais. Os advogados arrastaram Jet de volta para seu assento, um de cada lado, mãos em seus ombros, bocas sussurrando urgentemente em seus ouvidos. Mas o dano estava feito. A máscara de empresário de sucesso que Jet usou por anos em público, na imprensa, na frente de toda a cidade de Chicago, havia caído no chão do tribunal na frente de um juiz federal. E o que restou por baixo não era um empresário, não era um chefe poderoso. Era o rosto de um homem que podia sentir o chão desabando sob ele e não havia dinheiro suficiente na terra para comprar de volta o que ele estava perdendo. Depois de Tristan, Judith chamou Gemma. Ela se levantou e suas pernas tremiam. Ela podia senti-las tremer, mas sua coluna não. Sua coluna permaneceu reta, rígida, como uma barra de aço forjada no fogo de muitas noites sem dormir e muitas portas batidas. E muitas vezes ela disse a si mesma que encontraria um jeito amanhã, enquanto em algum lugar dentro dela já sabia que não havia mais jeito. Ela caminhou para a frente do tribunal, sentou-se na cadeira de testemunha, ajustou o microfone e olhou para fora. Margot estava sentada algumas fileiras atrás, olhos vermelhos mais firmes. Judith estava na mesa, pronta. Preston estava no canto e Barty em frente a ela, Jet Valente. O homem que acabara de gritar que Tristan estava mentindo minutos antes, agora estava sentado em silêncio, observando Gemma com um olhar que ela não se preocupou em decodificar, porque não viera aqui por ele. Ela viera aqui por Owen. Senhorita Lawson, disse Judith, por favor, conte ao tribunal sua história. E Gemma contou. Ela contou sobre Owen. Não Owen como um arquivo legal. Não Owen, o dono da Kindred, mas Owen, o homem, Owen, o pai, Owen, o marido que ela amava. Ela contou como ele acordava às 4 da manhã para ir ao mercado atacadista, porque dizia que cozinhar começava com respeito pelos ingredientes. Ela contou como ele escrevia os menus da Kindred à mão, cada palavra, porque dizia que os computadores não tinham alma. Ela contou sobre a noite de abertura, como ele saiu da cozinha para cumprimentar cada mesa, com farinha ainda nas mãos, rosto vermelho de calor, sorrindo tão amplamente que Gemma pensou que era o momento mais feliz de sua vida. Então ela contou sobre as noites depois que Jet apareceu. Owen parou de dormir. Ele se sentava no chão da cozinha da Kindred às 3 da manhã. Papéis do banco espalhados ao seu redor, olhando para o nada com olhos nos quais Gemma olhou e viu a luz se apagando dia a dia, como uma lâmpada que alguém estava diminuindo. Lentamente, lentamente, até o quarto ficar escuro. Ela contou sobre o incêndio no armazém. Owen parado na rua observando as chamas sem dizer uma palavra. Sem chorar, sem gritar, apenas parado ali. E aquele silêncio era mais aterrorizante do que qualquer grito. Ela contou sobre os meses finais. Owen não comendo, não cozinhando, não tocando na cozinha. O homem que se definia pela comida agora incapaz de ficar em uma cozinha sem tremer. Ela contou sobre a manhã em que acordou com o espaço ao seu lado frio. E ela soube antes de chamar seu nome, soube antes de descer as escadas, soube com o instinto mais cruel que uma esposa pode possuir, que Owen se fora e não voltaria. Minha filha está crescendo sem conhecer o rosto do pai, disse Gemma, sua voz tremendo, mas cada palavra ainda se mantendo firme. Phoebe tem 4 anos, e a única foto que ela tem do pai é a que está na prateleira. A foto para a qual ela dá boa noite todas as noites antes de dormir. Ela me pergunta se o pai dela está no céu. Ela me pergunta se ele pode descer e curá-la, e eu tenho que encontrar uma maneira de responder a essas perguntas sem desmoronar, porque ela precisa de sua mãe inteira. Ela contou sobre dormir por 2 meses em um velho Honda Civic amassado. Phoebe no banco de trás segurando seu ursinho de pelúcia. Gemma no banco do motorista tentando se reclinar e dormir, mas incapaz por causa do medo. Medo de que alguém batesse no vidro no meio da noite. Medo de que Phoebe ficasse doente sem ter para onde levá-la. Medo de que este fosse o fundo do poço e saber que não era. Porque para ela, o fundo do poço continuava caindo.
Ela contou sobre trabalhar 3 turnos por noite no Belmont Terrace, pernas doendo até que cada passo parecesse um castigo, mãos tremendo sob as bandejas de exaustão, servindo pratos que custavam tanto quanto um mês de medicação para o coração de Phoebe. Sorrindo para clientes que nunca souberam que a mulher que servia seu vinho já havia sido indicada para um dos prêmios culinários mais prestigiosos da América. Então Gemma se virou para Jet, olhou diretamente para ele, sem hesitar, sem baixar o olhar, sem piscar. E ela disse com uma voz que não era alta, mas preencheu cada canto do tribunal como a água enche um recipiente. Você gritou na minha cara naquela noite. Você me chamou de incompetente. Você jurou que me destruiria. E a parte mais cruel é que você já me destruiu anos atrás. Você simplesmente não se lembra. Porque para você, minha família nunca foi nada mais do que um detalhe que você podia jogar fora. O tribunal ficou em silêncio. Absoluto. Não o silêncio da ausência de som, mas o silêncio do som sendo engolido inteiro pelo peso do que acabara de ser dito. O juiz não se moveu. Os advogados não sussurraram. Os escrivães não digitaram. E Jet Valente, o chefe da família Valente, o homem que Chicago temia, o homem que passou a vida gritando e apontando e ameaçando e controlando e nunca enfrentando consequências, não falou. Pela primeira vez em sua vida, Jet Valente não tinha nada a dizer em resposta. Nenhum dinheiro poderia comprar uma resposta para as palavras que acabaram de pousar. Nenhum advogado era habilidoso o suficiente para apagar a verdade. Ele apenas baixou a cabeça lentamente, gradualmente, e olhou para as mãos na mesa como se, pela primeira vez em sua vida, visse algo ali que nunca havia notado antes. A cozinha de ensino abriu em um dia claro que parecia que Chicago havia feito um pedido personalizado para ele. Luz do sol quente sem calor. Um vento suave do lago Michigan, deslizando pelo vidro do térreo da Fundação Sinclair, carregando o cheiro de primavera e começos. Margot realizou a cerimônia exatamente como Gemma queria. Simples, sem longos discursos, sem grandes rituais, sem repórteres, sem câmeras. Apenas as pessoas que realmente importavam. As mulheres que se tornariam as primeiras alunas do programa estavam espalhadas pela nova cozinha. Algumas tocando timidamente os balcões de aço inoxidável, como se não pudessem acreditar que eram reais. Algumas olhando para os fornos novos com os olhos de pessoas que acabaram de ver uma porta se abrir, depois de anos de nada além de paredes. A equipe da Sinclair ficou mais para trás. Preston segurando seu iPad, mas não olhando para ele, porque estava muito ocupado olhando para a sala com olhos que, pela primeira vez, não eram inteiramente profissionais. Algo mais suave vivia ali, e na entrada da cozinha, 2 pessoas entraram que Gemma não sabia que haviam sido convidadas. Walt Brennan, seu cabelo mais grisalho do que da última vez que o viu, mais linhas ao redor dos olhos, mas um sorriso tão largo que quase não cabia em seu rosto. E ao lado dele, Darla, ainda com um pano de prato pendurado no ombro por um hábito que não conseguia quebrar, olhos já vermelhos antes de cruzar a soleira. Darla avistou Gemma parada no centro da cozinha, entre mesas de aço brilhantes e fornos novinhos em folha. Dentro de um espaço que era uma área de armazenamento, apenas meses atrás, e agora cheirava a pão fresco porque Gemma havia assado a primeira fornada bem cedo naquela manhã. E Darla não conseguiu se conter. Ela correu para ela, jogou os braços em volta de Gemma e chorou, do tipo silencioso, ombros tremendo, mãos agarrando as costas da camisa de Gemma como se soltar significasse perdê-la. Eu sempre soube que você era maior que aquele restaurante, disse Darla entre os soluços. Sempre. Desde o primeiro dia que você entrou no Belmont Terrace, eu sabia que você não pertencia ali. Você pertence a um lugar como este. Gemma a abraçou de volta, rindo e chorando ao mesmo tempo, da maneira que vinha fazendo há meses. E ela pensou que talvez esta fosse a maneira certa de viver, não escolhendo entre risos e lágrimas, mas deixando ambos existirem ao mesmo tempo, porque a vida nunca é de um sabor só. Walt veio em seguida. Ele não a abraçou porque era o tipo de homem que não sabia como. Mas ele pegou a mão de Gemma em ambas as suas mãos ásperas, segurou firme, olhos úmidos, e disse com a voz rouca: "O Belmont Terrace não é o mesmo desde que você saiu, mas vendo este lugar, vendo você aqui, cada lágrima valeu a pena." June sentou-se no canto, em uma cadeira de plástico encostada na parede.
Phoebe em seu colo, a menina usando um vestido floral que Margot havia enviado, cabelo preso em duas pequenas Marias Chiquinhas. Olhos redondos observando a ampla cozinha com a curiosidade que as crianças têm quando não entendem completamente algo ainda, mas podem sentir que é especial. June sorriu, o sorriso quieto e pacífico de alguém que viveu estações suficientes para saber que quando a vida decide te recompensar, ela paga generosamente. Margot subiu em uma pequena plataforma temporária, olhou para as mulheres paradas à sua frente e falou brevemente. Porque Margot entendia que os momentos verdadeiramente grandes não precisam de muitas palavras. Este lugar existe por causa de uma mulher que perdeu tudo, mas não perdeu sua dignidade. Uma mulher que trabalhou 3 turnos todas as noites para comprar remédio para sua filha, que foi publicamente humilhada e respondeu com a verdade, que se manteve de pé quando o mundo lhe disse para se ajoelhar. Este lugar é para todas vocês, mas nasceu por causa dela. Gemma não subiu na plataforma e não fez um discurso. Ela apenas ficou no centro da cozinha, entre as pessoas que acreditaram nela, e sentiu algo que não sentia desde que a Kindred estava viva. Pertencimento. Os convidados se dispersaram lentamente. Alguns apertando as mãos, alguns se abraçando, alguns enxugando os olhos, a cozinha esvaziando gradualmente enquanto o calor permanecia. E então, enquanto Gemma estava sozinha na mesa de preparação central, pontas dos dedos no aço frio enquanto seu coração permanecia quente, ela sentiu um pequeno puxão na bainha de sua camisa. Phoebe. A menina havia escorregado dos braços da avó e corrido pela cozinha em perninhas que estavam mais firmes agora do que meses antes, graças à medicação. Graças à doutora Castillo, graças à mão que Margot ofereceu no momento exato. Mamãe, o que é este lugar? Phoebe perguntou, queixo para cima, olhos arregalados. Gemma ajoelhou-se lentamente até seus olhos ficarem no nível dos de sua filha. Então ela colocou ambas as mãos nos lados daquele rostinho. O rosto com os olhos de Owen, o nariz de Gemma, um sorriso feito de ambos. Aqui é onde a mamãe vai ensinar outras pessoas a cozinhar, querida. Como o papai costumava fazer. Os olhos de Phoebe se arregalaram, iluminaram-se com o tipo de luz que só as crianças têm quando ouvem a palavra que mais amam. Como o papai. Como o papai. Phoebe olhou ao redor para os balcões, os fornos, as últimas mulheres saindo pela porta, depois olhou de volta para a mãe e disse com a simplicidade brutal que apenas uma criança de 4 anos pode possuir, o tipo que pode partir o coração de um adulto sem usar uma única palavra complicada. Então o papai vai ficar tão feliz, né, mamãe? Gemma a puxou para seus braços, abraçou-a com força suficiente para que o mundo ao redor deles desaparecesse. A cozinha desapareceu. A luz do sol desapareceu. Os últimos passos desapareceram, deixando apenas as duas e a pequena respiração de Phoebe contra o pescoço de Gemma, quente como uma promessa de que tudo o que elas suportaram valeu a pena. Tão feliz, querida. O papai vai ficar tão feliz. E ali, em uma cozinha que cheirava a pão e tinta fresca, e a recomeços, segurando a razão por trás de tudo, Gemma Lawson finalmente entendeu o que levou anos para aprender. Que a vida não tira sem encontrar uma maneira de devolver. Que sonhos arrancados podem crescer novamente em uma forma diferente, em um lugar diferente, cuidados por mãos diferentes, mas enraizados no mesmo solo. Que a dignidade não pode ser comprada com dinheiro e não pode ser destruída pelo poder. E que ficar de pé, mesmo quando tudo ao seu redor desmorona, não é apenas bravura, é o que nos torna humanos. Esta é a história de Gemma Lawson. Uma mulher que perdeu tudo, mas não perdeu sua dignidade. Uma mãe que lutou todos os dias por sua filha com as próprias mãos e um coração que se recusou a se curvar. Esta história nos lembra a todos que não importa quantas vezes a vida nos derrube, o que mais importa não é quantas vezes caímos, é quantas vezes escolhemos nos levantar. E quando nos levantamos, não estamos sozinhos, porque em algum lugar alguém está observando, esperando, pronto para estender a mão, se formos corajosos o suficiente para estender a nossa de volta. Se essa história tocou o seu coração, por favor, deixe o seu like para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que manter a cabeça erguida ainda importa. E se você ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se agora
e ative as notificações para não perder as histórias emocionantes que trazemos todos os dias. Queremos ouvir você. Como essa história fez você se sentir? De quem na sua vida real ela te lembrou? Qual momento te fez chorar? Qual frase da Gemma ou da Phoebe tocou mais fundo no seu coração? Deixe um comentário abaixo. Nós lemos cada linha e valorizamos cada sentimento que você compartilha do fundo do seu coração. Desejando a todos que estão assistindo muita saúde, uma vida alegre, paz em todos os dias. E lembrem-se sempre, vocês merecem andar de cabeça erguida. Adeus e nos vemos no próximo vídeo.